poderoso. Amen. Notre Dieu, il est puissant. O nosso Deus é um Deus que cura, Notre Dieu est un Dieu qui guérit, que restaura, qui restaure, que faz os mortos reviver. qui fait les morts Por isso eu revivre. quero te convidar a você lutar C'est pour ça que je veux te inviter à combattre com a arma poderosa que você tem, que é a sua fé. avec l'arme que tu as qui est puissante, la foi. E enquanto você adorar o Senhor, Et quand tu adores le Seigneur, e em meio às tribulações, pendant les tempêtes, você vai ser um vencedor. tu seras vainqueur. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
seja a honra e a glória. On va lire un verset Vamos ler o versículo en Romains chapitre 4, verset 13. em Romanos capítulo 4, versículo 13. Romains chapitre 4, verset 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde. Cette promesse a été faite non parce que Abraham avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a considéré comme juste à cause de la foi. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo iria pertencer a ele. Essa promessa não foi feita. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Nous te remercions pour ta parole, Père, dans le nom puissant. Nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, no nome poderoso de Jesus. Le message que j'aimerais vous laisser cet après-midi, A mensagem que eu quero vos deixar nessa tarde il a comme thème tem como tema comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie. como evitar o atraso da promessa de Deus em nossas vidas. Comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie. Como evitar o adiantamento da promessa. Como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida. Comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie. Como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida. Dieu, il a fait une promesse à Abraham. Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Et cette promesse, elle était accomplie 25 ans après. E essa promessa foi cumprida 25 anos após. 25 ans pour recevoir une promesse, 25 anos para receber uma promessa c'est beaucoup, é muito, à mon avis. ao meu ver. Mais en lisant la Bible, on va comprendre pourquoi cette promesse, elle a pris tellement de retard dans la vie d'Abraham. Mas, lendo a Bíblia, nós podemos compreender o porquê que essa promessa demorou tanto para chegar à vida de Abraão. Dieu, il a fait une promesse à Abraham, Deus, ele fez uma promessa para Abraão de bénir Abraham, de abençoar Abraão, de faire le nom d'Abraham connu, de fazer o nome de Abraão conhecido, de bénir les gens qui bénissaient Abraham, de abençoar aqueles que abençoaram Abraão, mais de maudire ceux qui maudissaient Abraham. mas também de amaldiçoar aquele que amaldiçoara Abraão. La bénédiction, la définition de bénédiction, c'est la multiplication des bonnes choses. A definição de bênção é a multiplicação de boas coisas. Alors Dieu a promis à Abraham de multiplier des bonnes choses dans sa vie en tous les domaines. Então, Deus prometeu a Abraão de multiplicar todas as coisas boas da sua vida em todos os domínios. Mais Dieu a dit à Abraham Mas Deus disse a Abraão que si quelqu'un maudissait Abraham, que cette personne serait aussi maudite. que se alguém amaldiçoasse Abraão, essa pessoa também seria amaldiçoada. Je disais que la bénédiction, Eu disse que a bênção c'est la multiplication des bonnes choses. é a multiplicação das coisas boas. Et la bénédiction, elle vient par l'obéissance E a de la bênção, parole de Dieu. e a bênção vem pela obediência à palavra de Deus. Mais la malédiction, Mas a maldição ce n'est pas des démons. não é demônios. La malédiction, ce n'est pas Satan. A maldição não é Satanás. Non. Não. La malédiction, A maldição, et Dieu a dit que la malédiction serait des obstacles que la personne elle aurait dans sa vie.
Deus disse que a maldição seria obstáculos que as pessoas teriam em suas vidas. Une fois que cette personne Uma vez, décide de désobéir Dieu, que essa pessoa decide desobedecer a Deus, cette personne irait vivre une vie d'obstacles, de barrières autour d'elle. essa pessoa vai viver uma vida de obstáculo, com barreiras em volta dela. Est-ce que nos vies, est-ce que nous sommes vraiment des personnes bénies? Será que nossa vida, nós somos pessoas abençoadas? Vraiment, il y a une multiplication de bonnes choses dans nos vies? Verdadeiramente há multiplicação de boas coisas em nossa vida? Ou peut-être, est-ce que notre vie elle est maudite? Ou será que a nossa vida está amaldiçoada? La bénédiction et la malédiction étaient offertes par Dieu. A bênção e a maldição foram oferecidas por Deus. Dieu a offert à son peuple en disant, ici se trouve la bénédiction, ici se trouve la malédiction. Deus ofereceu ao povo: aqui está a bênção e aqui está a maldição. C'est vous qui devrez choisir. Vocês que devem escolher. Alors Dieu a promis la bénédiction à Abraham. Então Deus ele prometeu a bênção para Abraão. Dieu a dit à Abraham qu'Abraham serait père d'une multitude, d'un grand peuple. Deus ele disse a Abraão que ele seria pai de uma multidão, de um grande povo. En Abraham, que Dieu irait bénir tout le peuple de la terre. E Deus disse a Abraão que ele iria abençoar, em Abraão, ele ia abençoar todo o povo da terra. Mais nous voyons que la promesse que Dieu a fait à Abraham a pris plus ou moins 25 ans pour accomplir. Mas nós vemos que a promessa que Deus fez para Abraão demorou mais ou menos 25 anos para Et on acontecer. va voir pourquoi. E nós iremos ver por quê. Genèse chapitre 12, le verset 1 et le verset 4. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. Je ne peux pas lire parce que notre temps ce n'est pas beaucoup. Eu não posso ler porque o nosso tempo não é muito. Mais en Genèse le chapitre 12, le verset 1, Dieu a dit à Abraham, Mas, quittez ta maison, quittez ta famille. mas em Gênesis capítulo 1, Deus diz para Abraão: Non, sai. Genèse 12, le verset 1. Gênesis 12, versículo 1, Deus disse a Abraão: sai do meio da tua família e do meio da tua parentela. Abraham, quittez ton pays. Abraham, quittez ta famille. Abraão, sai do seu país. Abraão, sai do meio da tua família. Abraham devait quitter son pays simplement avec son épouse. Abraão ele tinha que sair do seu país simplesmente com a sua esposa. Mais qu'est-ce qu'Abraham il a fait? Mas o que Abraão Ça se fez? trouve dans le verset 4. Isso está no versículo 4. Genèse 12, le verset 4. Gênesis 12, versículo 4. Il a pris avec lui Ele pegou com ele quelqu'un de sa famille. alguém que pertencia à sua família. Il a pris quelqu'un de sa famille avec lui. Ele pegou alguém da sua família com ele. C'était le fils de son frère. Era o filho do seu irmão. J'ai oublié le fils de son frère. Non. Et je sais son nom. Mais sobrinho. Sobrinho. Neveu. Alors, il prend avec lui son neveu, Então ele pega com ele o seu sobrinho, le fils de son frère. o filho do seu irmão. Mais Dieu a dit à Abraham qu'il ne pouvait pas faire cela. Mas Deus disse a Abraão que ele não poderia fazer Il isso. devrait partir seul avec sa femme. Que ele deveria sair somente com a sua esposa. Alors, Então, nous voyons qu'Abraham, il a obéi Dieu partiellement. então vemos que Abraão ele obedeceu a Deus parcialmente. Si nous voulons éviter le retardement de la promesse de Dieu dans nos vies, Se nós queremos evitar o adiantamento da promessa de Deus na nossa vida, o adiamento da promessa de Deus na nossa vida, c'est le adiantamento, c'est bien. Mais c'est au contraire. Si nous voulons éviter le retardement de la promesse de Dieu dans nos vies, se nós queremos evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida, nous devons apprendre à obéir à Dieu totalement. nós temos que aprender a obedecer a Deus totalmente. Vous savez, nos problèmes, nos soucis, c'est que parfois nous obéissons à Dieu partiellement.
Vocês sabem, às vezes nossos problemas é porque nós obedecemos a Deus parcialmente. Parfois nous obéissons juste sur le moment que nous avons l'intérêt à obéir. Às vezes nós obedecemos somente nos momentos em que temos o interesse em obedecer. Mais quand Dieu il nous demande quelque chose, Mas quando Deus ele nos pede alguma coisa, l'obéissance elle doit être une obéissance totale. a obediência tem que ser uma obediência total. Parce que si mon obéissance elle est partielle, Porque se a minha obediência é parcial, alors qu'est-ce que Dieu fera? então o que Deus Comme il y a encore une partie que je n'arrive pas à obéir, Como ainda tem uma parte que eu não consigo ainda et obedecer, Dieu il va retarder cette promesse. Deus ele vai adiar essa promessa. Et combien de gens qui ont des promesses et qui leurs promesses, elles sont à chaque fois retardées à cause simplement d'une obéissance partielle. Quantas pessoas que não têm a sua bênção adiada por causa da sua obediência parcial? C'est beaucoup de monde. É muita gente. Moi-même, j'ai raconté aujourd'hui, Eu mesmo eu contei hoje. nous avons perdu une grande bénédiction pour cette église. Nós perdemos uma grande bênção para essa igreja. On a trouvé un grand immeuble pour cette église dans la rue Georges Moreau à Anderlecht. Nós encontramos um grande imóvel para essa igreja na rua Jorge Moreau, em Anderlecht. C'était 3 étages, Era três andares, 600 mètres chaque étage. 600 metros quadrados cada andar. Dans ce lieu, il y avait un parking de 460 mètres carrés. Neste lugar tinha um estacionamento de 460 metros quadrados. Dans cet immeuble, il y avait moyen de faire 18 appartements. Nesse imóvel eu tinha condição de fazer 18 Le apartamentos. propriétaire, son prix de départ, c'était 2 millions d'euros. 2 millions. O preço era 2 milhões de euros. Nous n'avions pas 2 millions d'euros. Nós não tínhamos 2 milhões de euros. Alors, il a baissé ça pour 1 million 700. Então ele abaixou o preço para 1.700.000. Mais on arrivait à négocier le bien pour 1 million 300. Então nós conseguimos negociar este bem por 1.300.000 euros. Le jour d'aller pour donner un acompte, parce qu'il a demandé un acompte il aimerait 100 000, mais je disais que nous avions que 30 000. Então ele pediu um adiantamento porque nós teríamos 100.000, mas naquele momento ele pediu 30.000. Non, il aimerait 100 000, mais nous avions que 30 000. Ele queria 100.000, ele gostaria de receber 100.000, mas nós tínhamos apenas 30.000. Alors, on a pris l'argent pour aller signer la promesse d'achat. Então nós pegamos o dinheiro e fomos para assinar a promessa de compra. Et malheureusement, à ce jour-là, E infelizmente nesse dia j'ai invité quelqu'un à venir avec moi. eu convidei alguém para ir comigo. Et en arrivant, E chegando lá, j'avais avec moi les 30 000 euros en cash eu tinha comigo 30.000 euros em mãos, pour donner de dinheiro, d'acompte, para pour dar, bloquer l'achat. para pagar o adiantamento e bloquear a compra. Et le propriétaire m'a dit, Marcelo, si vous voulez, vous pouvez laisser pour donner cet acompte au mercredi de la prochaine semaine. O homem disse, pastor, Marcelo, se você quiser, você pode deixar dinheiro para me dar na semana que vem. Je disais non, mais j'ai déjà l'argent, j'aimerais déjà faire le papier et c'est mieux. E eu disse, não, eu já estou com dinheiro e eu gostaria de fazer o papel agora, é melhor assim. La personne qui était avec moi m'a dit, non, pasteur, laissez ça pour le mercredi prochain. A pessoa que estava comigo disse, não, pastor, deixa isso para quarta-feira, para a Non, próxima. ce monsieur c'est un Italien, il ne va pas changer. L'Italien, quand il dit quelque chose, il donne sa parole, il va toujours accomplir. Não, ele é um italiano e o italiano, quando ele fala alguma coisa, ele vai cumprir. Frère et sœur, je n'aimerais pas, mais malheureusement j'ai lâché. Irmãos e irmãs, eu não gostaria, mas infelizmente eu deixei. Alors, mais
il y avait en moi une inquiétation. Mas tinha em mim uma angústia. Je disais non, il y a quelque chose qui ne va pas. E eu dizia, não, tem alguma coisa que não está bem. Je suis rentré avec l'argent. Eu voltei com o dinheiro Je disais non, il y a quelque chose qui ne va pas. e eu disse, não, tem alguma coisa que não está bem. Il devrait m'appeler lundi, ils n'ont pas appelé. Pour me dire l'horaire que je devrais comparaître devant le notaire. Ele disse que ia me ligar na segunda para me falar o horário que eu tinha que estar diante do contador e ele não ligou, Du notaire. do notário. Ou mardi, non plus. Na terça também não. Alors, je suis allé au mardi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Então eu fui na terça para ver o que estava acontecendo. Et en arrivant, le monsieur m'a dit, Marcelo, est-ce que mon associé t'a appelé pour t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Je disais non. Quando eu cheguei lá, o homem me perguntou, Marcelo, o meu sócio te ligou para te falar o que aconteceu? Je disais, qu'est-ce qui s'est passé? Não. Il m'a dit, il est venu une femme de la France Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, veio uma mulher da França et elle m'avait demandé si j'avais déjà vendu le bien. e ela perguntou se eu já tinha vendido o imóvel. Je disais oui, j'ai déjà vendu, Eu disse, sim, eu já vendi. mais et la femme a demandé, mais est-ce que vous avez déjà signé? E a mulher perguntou, e você já assinou? Il a dit non, on n'a pas encore signé, on va faire ça au mercredi. Ele disse, não, ainda não assinei, mas eu vou fazer isso na quarta. Alors la madame, elle a dit, alors j'aimerais acheter ce bien. E a mulher falou, então eu quero comprar esse bem, esse imóvel. Et combien le monsieur, il va vous donner E ela la compte? perguntou quanto que o homem, esse senhor vai te dar de Ils ont dit antecipadamente. 30 000. E ele disse 30 mil. Elle a dit, je vais vous donner 100 000. Ela disse, eu vou te dar 100. Et comment c'est le processus de la vente? E ela perguntou como que é o processo do banco. Non. Comment c'est le processus de la vente? Como que é o processo da venda. Le monsieur a dit, il m'a demandé un délai de 5 ans no minimum pour payer le bien. O homem falou para Avec des clauses suspensives. O homem falou para a mulher que ele tinha pedido um prazo de no mínimo 5 anos para pagar. Alors elle a dit non, j'achète en comptant. E ela disse, não, eu compro na hora. Je paye direct. Eu pago direto. Ils ont vendu le bien pour la Então eles venderam o imóvel para ela. J'étais furieux. Eu fiquei furioso. J'étais triste. Eu fiquei triste. Vraiment, j'étais très, très déçu. E eu estava verdadeiramente decepcionado. Et en priant à Dieu, à ce jour-là, j'ai compris que vraiment, j'obéis à Dieu partiellement. E orando a Deus, eu compreendi que eu obedeci a Deus parcialmente. On va acheter notre bien. Nós iremos comprar o nosso imóvel. On a déjà un immeuble. Nós já temos um imóvel. Mais on va acheter l'immeuble que nous voulons pour l'église. Mas nós iremos comprar o imóvel que nós queremos para a Frères et sœurs, igreja. mais ça fait déjà 3 ans que nous sommes en train d'attendre cela. Irmãos e irmãs, mas já faz 3 anos que nós estamos esperando por isso. On devrions avoir notre bien à 3 années à l'arrière. Nós já deveríamos ter esse imóvel há 3 anos atrás. On n'a pas simplement parce que je n'ai pas obéi à Dieu totalement. Nós não temos simplesmente porque eu não obedeci a Deus Je totalmente. devrais ce jour-là aller toute seule. Nesse dia eu deveria ir sozinho, Parce que c'était quelque chose de spirituel. porque foi algo espiritual. On a fait beaucoup de tours sur ces biens. Plusieurs frères étaient avec moi. Nous étions en train de faire des tours. On prenant la possession du bien. Eu e vários irmãos, nós fazemos muitas voltas tomando posse daquele imóvel. Et malheureusement, à la fin, j'ai obéi à Dieu partiellement. E infelizmente, no fim, eu obedeci a Deus parcialmente. À vous qui m'entendez cet après-midi, Você que me ouve nessa tarde, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de bénédictions eu tenho certeza que tem muitas bênçãos qui sont en train de retarder dans votre vie simplement parce que vous obéissez toujours partiellement. que estão sendo adiadas em sua vida porque você está obedecendo parcialmente. Dieu te dit, arrête avec la boisson alcoolique. Deus ele diz para com a bebida alcoólica.
Oui, tu arrêtes, parfois tu es en train d'arrêter avec la bière, Às vezes você está parando com a cerveja, mais vous buvez toujours le vin. mas continua a beber vinho. Il y a toujours une obéissance partielle. Tem sempre uma obediência parcial. Dieu t'a dit d'arrêter avec le mensonge et vous continuez toujours à raconter des petits mensonges. Deus, Ele te pede para parar com as mentiras e você continua contando pequenas Et mentiras. ça, frère et sœurs, ça est en train de retarder votre bénédiction. E isso, irmãos e irmãs, está adiando a sua bênção. Dieu, il est en train de vous exiger, de vous demander une obéissance totale. Deus, Ele está te pedindo, te exigindo uma obediência total. Ne faites pas comme Abraham dans ce domaine. Não faça como Abraão nesse domínio. Deuxième, Segundo, comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie. como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida. Genèse chapitre 12, verset 9. Gênesis capítulo 12, versículo 9. Le verset 9 et 10. Versículo 9 e 10. Dans Genèse chapitre 12, verset 9 et le verset 10. Em Gênesis capítulo 12, no versículo 9 e 12. Selon la Bible, 10. Segundo a Bíblia, Abraham, Abraão, quand Dieu avait appelé Abraham, quando Deus ele chamou Abraão, il était encore en Ur. ele estava em Ur. Abraham, dans la réalité, il habitait à cette époque dans le pays qui s'appelle Irak. Abraão, nessa época, ele morava num país que hoje chama-se Iraque. Alors, Abraham, son père, toute la famille d'Abraham a quitté l'Irak. Então, Abraão, seus pais, toda a família saiu de Iraque. Ils sont partis pour vivre dans la Turquie. E eles partiram para viver na Turquia. Alors, ils sont arrivés dans une ville qui s'appelait Aram. Então, eles chegaram numa cidade chamada Aram. Et là-bas, ils ont vécu une longue période. E então lá eles ficaram um longo período. Et le père d'Abraham, il est décédé dans cette ville. E o pai de Abraão, ele morreu nessa cidade. Et alors, Abraham décide, Dieu a parlé à Abraham, et Abraham décide alors d'aller vers la terre promise que Dieu a promis à Abraham. Então Deus fala com Abraão e Abraão ele decide ir para a terra prometida que Deus tinha Mais falado. le premier erreur d'Abraham, c'était d'amener avec lui son neveu. O primeiro erro de Abraão foi de levar com ele o seu sobrinho. Quelqu'un de sa famille, il ne pouvait pas faire cela, sauf sa femme. Alguém da sua família, e ele não poderia fazer isso, somente a sua mulher. Alors, Abraham, il va quitter Aram. Então Abraão ele vai sair de Arã Il va aller en direction à Canaan, e à vai Israël. em direção a Canaã, a Israel. Et là-bas, il est parti. Et là-bas, il commence à vivre dans ce pays. Dieu commence à multiplier les bonnes choses dans la vie d'Abraham. Então ele chega neste país e Deus começa a multiplicar as coisas boas na vida de Abraão. Mais selon la Bible, Mas segundo a Bíblia, Abraão, de petit à petit, de pouco em pouco, de pas en pas, de passo em il passo, a commencé à descendre vers l'Égypte. ele começou a descer para o Egito. Il y a des Bibles qui disent qu'il a commencé à descendre vers le sud, et le sud c'est le même Égypte. E a Bíblia diz que ele começou a descer para o sul, e o sul é o Egito. Alors Abraham a commencé de petit à petit descendre vers l'Égypte. Então Abraão começou de pouco a pouco a descer para o Il Egito. est arrivé à l'Égypte. E ele chegou no Egito. Frères et sœurs, Irmãos, comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie? como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida? Ne pas aller dans le monde à cause de la crise. Não volte para o mundo por causa da crise.
Selon la Bible, Abraham, il a fait cela. Il est descendu de petit à petit. Segundo a Bíblia, Abraão fez isso e voltou de pouco em pouco, Simplement parce qu'il y avait des crises dans cette région. simplesmente porque ele tinha crise nessa região. Si Dieu, il t'a fait une promesse. Se Deus ele te fez uma promessa, Si vous êtes dans un endroit, dans ce monde, je ne sais pas où vous êtes. se você está em algum lugar, não sei onde neste mundo, Si Dieu t'a fait une promesse, restez tranquille, restez dans le centre de la volonté de Dieu, parce que c'est là-bas le meilleur endroit pour votre vie. se Deus ele te fez uma promessa, fique no centro da vontade de Deus, porque aí é o melhor lugar. Abraham, il a fait au contraire. Abraão ele fez o Au contrário. lieu de rester dans l'endroit que Dieu il était en train de bénir sa vie, Em vez de ficar no lugar onde Deus estava abençoando a sua vida, Abraham a quitté le centre de la volonté de Dieu, il est parti envers l'Égypte. Abraão ele saiu do centro da vontade de Deus e começou a ir em direção ao Egito. L'Égypte, c'est la typologie du monde. O Egito é a tipologia do mundo. C'est pour ça qu'il dit la Bible que Dieu a envoyé Moïse pour enlever, pour libérer son peuple qui était dans l'Égypte. É por isso que a Bíblia fala que Deus enviou Moisés para tirar o seu povo que estava no Egito. L'Égypte, c'est la typologie du monde. O Egito é a tipologia do mundo. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie? como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida? Numéro 1. Número 1. D'abord, nous devons apprendre à obéir à Dieu totalement. Primeiro, nós temos que aprender a obedecer a Deus totalmente. Deuxième, nous ne pouvons pas aller au monde, dans le monde. Segundo, nós não podemos voltar para o mundo. Nous ne pouvons pas quitter la présence de Dieu, le centre de la volonté de Dieu. Nós não podemos deixar a presença de Deus, o centro da vontade de Deus. Parce que si nous sommes en Christ, Porque se nós estamos em nous Cristo, sommes bénis. nós estamos abençoados. Nós Amém. estamos Vous êtes abençoados. en Christ. Même si vous n'avez pas de viande à manger, vous êtes tranquille, vous êtes et vous avez la paix. Se você está em Cristo, mesmo se você não tem carne para comer, você está tranquilo, você está em paz. Parce que si vous êtes en Christ, vous êtes protégé. Porque se você está em Cristo, você está protegido. C'est Jésus qui a dit à cela même aux Juifs de l'époque. Foi Jesus que disse isso para os judeus da época. Combien de fois j'aimerais vous ramasser, vous mettre sous mes ailes, peuple. Quantas vezes eu quis te abraçar e colocar você debaixo das minhas asas, povo? Combien de fois j'aimerais vous mettre sous mes ailes. Quantas vezes eu quis te pôr debaixo das minhas asas? Combien de fois. Quantas vezes? Mais vous êtes rebelles. Mas vocês são rebeldes. Frères et sœurs, dit la Bible que le diable, il est toujours autour de nous. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor de nós. Le diable, il essaie que nous quittons Jésus pour nous détruire. O diabo ele tenta fazer com que nós deixemos Jesus para poder nos destruir. Mais ne quittez pas Jésus. Mas não deixe Ne Jesus. faites pas comme Abraham. Não faça como Si Abraão. vous faites cela, Se você fazer isso, vous êtes en train de retarder la promesse de Dieu dans votre vie. você está atrasando, adiando a promessa de Deus em sua vida. Troisième, Terceiro, comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie? como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida. Genèse chapitre 12, Gênesis capítulo 12, le verset 12. no versículo 12, Il est écrit, está escrito, Genèse 12, 12. Gênesis 12, 12. Alors, selon la Bible, lorsqu'Abraham il arrive dans la rentrée de l'Égypte, du monde, Quando a Bíblia diz quando Abraão estava chegando na entrada do Egito, il va parler à sa femme ele vai falar com a sua mulher, en disant, dizendo, à l'époque, Abraham il avait 75 ans, na época Abraão tinha 75 anos sa femme elle avait 65. e a sua esposa tinha 65. Abraham il regarde sa femme et dit, comme tu es très belle. Abraão ele olha para sua esposa e diz, como você é bonita. En arrivant, dès que nous rentrons dans l'Égypte, Assim que entrarmos ao Egito, tu dis que tu n'es pas ma femme. você não diga que é minha Parce que esposa, je sais que les hommes de cette ville vont essayer de vous draguer. que eu sei que as pessoas dessa cidade vão tentar conquistar você Et ils vont me tuer. e eles irão me matar. Mais Dieu il avait fait une promesse à Abraham. Mas Deus tinha feito uma promessa para Abraão, Que
à travers la vie d'Abraham, que Dieu irait multiplier les bonnes choses dans sa vie. que através da vida de Abraão, Deus iria multiplicar as boas coisas na sua Abraham, il vida. avait que 75 ans. Abraão tinha apenas 75 anos. Il avait encore 100. E Il avait encore 100 ans pour Abraham vivre encore. ele ainda tinha 100 anos para viver. Parce qu'il a vécu jusqu'à 175 ans de vie. Porque ele viveu até 175 anos de vida. Mais Abraham, Mas, il a oublié Mas- la promesse de Dieu. mas Abraão, ele esqueceu a promessa de Deus. Comment éviter le retardement de la promesse de Dieu? Como evitar o adiamento da promessa de Deus? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, n'oublie pas la promesse de Dieu. não esqueça a promessa de Si Dieu Deus. t'a fait une promesse, Se Deus ele te fez uma promessa, gardez cette promesse. guarda essa À la promessa. fin, si vous pouvez chanter le ministère de louange, la chanson, si vous avez un rêve, No fim, si vous pouvez chanter cette chanson. se o Ministério do Louvor poder cantar a música, aquela música, Se Você Tem um Sonho, Vous devrez garder cela comme un trésor. você tem que guardar isso como um tesouro. Frères et sœurs, nous devons garder cela au plus profond de notre être et à chaque jour rappeler ses promesses. Nós temos que guardar isso no mais profundo do nosso ser, Parce que ce sont ces promesses qui nous aident vraiment à rester dans le chemin. porque é essa promessa que nos ajuda a ficar no caminho. Frères et sœurs, comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie? Irmãos e irmãs, como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida? Genèse chapitre 12, verset 13 au verset 16. Gênesis capítulo 12, versículo 13 ao 16. Alors, lorsqu'Abraham il rentre dans l'Égypte, Então, quando Abraão ele entra no Egito, d'abord il avait dit à sa femme de mentir, que sa femme elle était simplement sa sœur. primeiramente ele pediu para sua esposa mentir e falar que era simplesmente a sua irmã. Lorsque Sarah elle rentre dans l'Égypte, Então, quando Sara ela entra no Egito, les princes de l'Égypte a dit waouh, os príncipes do Egito dizem: Uau, est arrivée dans notre pays une femme très belle. chegou ao nosso país uma mulher muito bonita. Vraiment c'est le top. Ela é top. Ils sont allés pour raconter au pharaon. Então eles correram para contar para Faraó. En arrivant, en racontant ça au pharaon, Pharaon a dit alors amenez cette femme pour moi, j'aimerais vraiment me marier avec elle. Então, quando eles contaram isso para Faraó, Faraó disse: Traga essa mulher para mim, que eu quero me casar com ela. En demandant à elle, mais celui-ci c'est ton mari, elle dit non, c'est mon frère. E perguntando para ela: Este homem é o seu marido? Ela disse: Não, é o meu irmão. Mais c'est Abraham qui l'a demandé de faire cela. Mas foi Abraão que falou para fazer isso. Pourquoi Abraham a fait cela? Por que Abraão fez isso? Simplement, il a Simplesmente, utilisé des moyens déloyaux, ele usou des moyens meios injustes injustos pour réussir. para conseguir. Selon la Bible, Segundo a le Bíblia, pharaon a donné beaucoup de choses à Abraham grâce à sa femme. segundo a Bíblia, Faraó ele deu muitas coisas para Abraão por causa da sua esposa. Il a donné beaucoup de richesses à Abraham grâce à sa femme. Ele deu muitas riquezas para Abraão por causa da sua esposa. Ça, n'oubliez pas, ça c'était dans l'Égypte, dans le monde. Mas não esqueça, isso foi no Egito, no mundo. Comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie? Como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa Ne pas vida? utiliser des moyens injustes pour réussir. Não use de meio injusto para conseguir. Si vous pensez qu'en utilisant des moyens injustes que vous va réussir, oubliez cela. Se você pensa que é de meios injustos que você vai usar para conseguir, esqueça isso. Si vous pensez Se você que pensa dans le monde, que no tu es mundo, en train vraiment d'agir avec injustice, que agindo com injustiça, que vous irez arriver vraiment à vaincre, à réussir dans ce monde, oubliez cela. que você vai conseguir vencer, esqueça isso. Parce que l'argent que tu amasses, Porque o dinheiro que você junta, de l'argent qui sont injustes, o dinheiro injusto, ils ne restent pas avec vous, ils vont partir. ele não vai ficar com você, ele vai embora. Amen. Amém? Alors, ne faites pas comme Abraham. Então não faça como Abraão. N'utilisez pas des moyens déloyaux, des moyens injustes pour réussir. Não usa de meios injustos ou desleais para vencer. Non, non.
Ne faites pas cela. Não faça isso. Soyez quelqu'un juste. Seja uma pessoa Mais justa. Abraham a fait cela simplement parce qu'il est parti au monde. Abraão fez isso simplesmente porque ele partiu para o mundo. Cinquième, Quinto, comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie? como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida. Genèse chapitre 12, Gênesis capítulo 12, versets 17 et 18. versículo 17 e 18. Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Le pharaon a pris la femme d'Abraham. Faraó, ele pegou a esposa de Abraão. Et lorsqu'il amène cette femme dans sa maison, E quando ele leva essa mulher para sua casa, avec l'intention de coucher avec elle, com a intenção de deitar com ela, qu'est-ce qui s'est passé? o que aconteceu? Dieu a commencé à maudire Pharaon et tout son peuple. Deus, ele amaldiçoou o Faraó e todo o seu povo. Mais Abraham, Mas Abraão, il devrait être une source de bénédiction, n'est-ce pas? ele deveria ser uma fonte de bênção, não é? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais- L'homme qui avait été... Et qu'est-ce que Pharaon a fait à Abraham? E o que Faraó fez com Abraão? Dieu a promis que la personne qui bénissait Abraham devrait être bénie, n'est-ce pas? Deus prometeu que a pessoa que abençoar Abraão seria abençoado, não foi? Et qu'est-ce que le Pharaon a fait à Abraham? E o que Faraó fez a Abraão? Il a bénissé Abraham, Ele abençoou Abraão, mais il était maudit. mas ele foi amaldiçoado. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu, Por quê? Porque a promessa de Deus, elle va accomplir toujours. ela vai sempre acontecer. Elle est toujours debout. Elle est Si nous sempre- restons dans l'obéissance. Se nós ficamos na obediência, Si nous quittons l'obéissance, la promesse de Dieu ne marche plus. se nós sairmos da obediência, a promessa de Deus, ela não funciona. Pendant qu'Abraham était dans le son de la volonté de Dieu, ça marchait. Enquanto Abraão estava na vontade de Deus, estava funcionando. Il était une source de Ele bénédiction. era uma fonte de Mais le bênção. moment qu'il a quitté Dieu, Mas no momento que ele sai, que ele qu'il est deixou Deus, parti à l'Égypte, que ele saiu para o il est Egito, devenu une source de malédiction. ele se tornou uma fonte de maldição. Comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie? Como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida? Ne pas être une source de malédiction. Não se torne uma fonte de maldição. Nous devons faire attention. Nós temos que tomar cuidado Pour ne pas devenir une source de malédiction. para não nos tornar uma fonte de maldição. N'oubliez pas que la malédiction, Não se esqueça que a maldição, elle n'a rien à voir avec le diable. ela não tem nada a ver com o Elle diabo. n'a rien à voir avec les démons. Ela não tem nada a ver com o La demônio. malédiction sont simplement des obstacles qui viennent sur notre vie à cause de la désobéissance à Dieu. A maldição é simplesmente um obstáculo que vem para a nossa vida por causa da desobediência a Deus. Et lorsque nous sommes en désobéissance à Dieu, Então, quando nós estamos desobedecendo a Deus, les gens qui sont autour de nous as pessoas que estão em volta de nós commencent aussi à être frappés pour la même malédiction qui est en nous. elas vão também ser atacadas pela mesma maldição que está em nós. Ça s'est passé avec Jonas aussi. E isso aconteceu com Jonas também. Quand Dieu a dit à lui d'aller en Syrie prêcher l'évangile, Quando Deus falou para ele ir para a Síria pregar o Evangelho, il achète un billet, il vient envers l'Europe. e ele compra um bilhete e vem para a Europa. Alors selon la Bible, Dieu a fait que Dieu a levé une grande tempête dans la mer. Então Deus ele levantou uma grande tempestade no mar. Tous les gens qui étaient dans la barque avec Jonas, dans le bateau, étaient frappés. Todas as pessoas que estavam no barco com Jonas foi atingido. Ils ont perdu toute leur richesse à cause de Jonas. Eles perderam toda a sua riqueza por causa de Jonas. Lorsque nous sommes en désobéissance, nos familles payent aussi le prix avec nous. Quando nós estamos em desobediência, a nossa família também paga o preço. Et même des gens qui n'ont rien à voir avec nous payent aussi le prix. Même des gens qui sont en train de nous bénir. Mesmo as pessoas que não têm nada a ver com nós também pagam o preço, mesmo aquelas que estão nos abençoando. Ne soyez pas une source de malédiction, mon frère, ma soeur. Não seja uma fonte de maldição, meu irmão. Soyez une source de bénédiction pour la vie de quelqu'un. Seja uma fonte de bênção para a vida de alguém. Sixième, Sexto, comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie?
Como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida? Genèse chapitre 20, verset 18. Gênesis capítulo 20, versículo 18. J'avais dit qu'Abraham est devenu une source de malédiction pour Pharaon et pour son peuple. Eu disse que Abraão ele se tornou uma fonte de maldição para Faraó e seu povo. Et pour ça, Pharaon a ordonné à Abraham, parce que c'était Dieu qui a intervenu dans la situation. E por isso Deus ordenou para Abraão, porque foi Deus que interviu nessa C'est Dieu situação. qui a dit à Pharaon que cette femme appartenait à Abraham. Foi Deus que falou para Faraó que essa mulher pertencia a Abraão. Avant de Pharaon coucher avec la femme d'Abraham. Antes de Faraó deitar com essa mulher. Alors Pharaon a dit à Abraham, oh, quittez mon pays. Então Faraó falou para Abraão: sai do meu país. Celui qui a une promesse de Dieu, Aquele que tem uma promessa de Deus. il ne sert pas même pour vivre dans le monde. Ele não serve nem para viver no mundo. Celui qui a une promesse de Dieu, il ne sert pas même pour vivre dans le monde. Aquele que tem a promessa de Deus, ele não serve nem para viver no J'ai mundo. entendu un témoignage Eu d'un pasteur qui a décidé de dévier du chemin du Seigneur. ouvi uma mensagem de um pastor que decidiu a distanciar do caminho do Il Senhor. est allé dans une boîte de nuit. Ele foi numa discoteca. Et en arrivant là-bas, il a dit, maintenant je vais commencer à pécher, à faire n'importe quoi. Ele disse: eu vou pecar, vou fazer todas essas coisas. Et là-bas, il avait une fille qui a commencé à regarder le pasteur. E lá tinha uma moça que começou a olhar o pastor. Le pasteur était en train de faire le charme. E o pastor, ele estava fazendo o seu charme. Il était en train, oh, quelqu'un me regarde. E ele disse: alguém está me olhando. C'est aujourd'hui que je veux pécher. É hoje que eu vou pecar. Et en arrivant, la fille qui était complètement déshabillée, Ele chegando perto da menina que estava completamente elle a despida. dit, mon pasteur, Ela disse: meu pastor. oh mon pasteur chéri, Oh, meu querido pastor. oh mon pasteur, je veux retourner aujourd'hui pour le chemin du Seigneur, Oh, mon pasteur. eu vou voltar hoje para o caminho do Senhor, Tu pastor. m'aimes tellement que tu es venu me chercher, pasteur. Você me ama tanto que veio aqui me procurar, pastor. Vraiment, ceux qui ont une promesse, ils ne servent pas même pour dévier du chemin du Seigneur. Aquele que tem a promessa, ele não serve nem para desviar do caminho do Senhor. Comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie? Como evitar o adiamento da promessa de Deus em nossa vida? Sixième, Genèse chapitre 20, verset 18. Sexto, Gênesis capítulo 20, versículo 18. Genèse chapitre 16, do verset 2 au verset 4. Gênesis capítulo 16, do versículo 2 ao versículo 4. Il me paraît qu'Abraham ne fatiguait pas de commettre n'importe quoi. E parecia que Abraão não se cansava de fazer as coisas de qualquer maneira. On va lire Genèse chapitre 16, do verset 2 au verset 4. Vamos ler Gênesis capítulo 16, do versículo 2 ao 4. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Où Sarah a trouvé l'esclave? Où elle a trouvé? Onde Sara encontrou a escrava? Où? Onde? À l'Égypte. No Egito. Mais il n'habitait plus à l'Égypte, il avait quitté l'Égypte. Mas eles não habitavam mais no Egito, eles tinham Dieu, saído do il Egito. avait une promesse de donner à Abraham un fils. Deus, ele tinha uma promessa de dar a Abraão um filho. Qu'est-ce que Sarah a dit à Abraham? O que Sara falou para Abraão? Abraham, Abraão, je crois que la promesse que Dieu nous a faite, eu creio que a promessa que Deus nos fez c'est entre toi et l'esclave. é entre você e a escrava. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? O que Abraão diz? Que ta volonté soit faite, ma femme. E a sua vontade seja feita, minha mulher. Abraham savait que cela c'était une corruption passive. Abraão sabia que isso era uma corrupção passiva. Mais il acceptait. Mas ele aceitou. On a beaucoup de chrétiens dans l'église Nós temos muitos crentes na que igreja leurs promesses sont en train de retarder à cause de la corruption.
que as suas promessas estão sendo adiantadas por causa da Vous corrupção. savez qu'Abraham il a couché avec l'esclave. Você sabe que Abraão ele deitou com a escrava? Il savait que ce n'est pas ça la promesse de Dieu, mais il a profité. Ele sabia que não era essa a promessa de Deus, mas ele aproveitou. Et ça a retardé la promesse d'Abraham. E isso adiou a promessa de Abraão. Et combien de gens, leurs promesses sont en train de retarder à cause de la corruption passive. E quantas pessoas que estão com as suas promessas adiadas por causa da corrupção Ils passiva? ne volent pas. Eles não roubam. Mais si quelqu'un volait, donner quelque part, il met dans la poche. Mas se alguém roubar e dar para ele, ele coloca no bolso. Il ne va jamais dans la prostitution. Ele nunca vai na prostituição. Mais si la prostituée, et elle gagne beaucoup d'argent et elle donne à lui, il met dans la poche, il dit gloire à Dieu. Mas se uma prostituta ganha muito dinheiro e dá um pouco para ele, ele diz glória a Deus. Je connais beaucoup de sœurs E eu conheço muitas irmãs qui ont des fils et des filles perdus dans ce monde, Qui tem- dans la prostitution. que têm filhos perdidos na prostituição. Ils sont ces enfants-là qui sont en train vraiment de prendre soin de leurs parents, en train d'injecter d'argent dans leur vie. E são esses filhos que estão sustentando os pais, dando dinheiro Je ne para suis eles. pas en train de dire des gens qui ne connaissent pas à Jésus, je suis en train de dire des chrétiens. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem Jesus, eu estou falando de crentes. Ils disent j'aime mon fils, ma fille, mais à partir du moment qu'ils sont en train de toucher de l'argent, de la prostitution, des vols en général, ils sont en train d'aider leurs enfants à rester dans ces pratiques-là. Quando eles estão recebendo esse dinheiro dessas pessoas que estão roubando ou na prostituição, eles estão ajudando os filhos a ficar nessa posição. Si vous voulez éviter le retardement de la promesse de Dieu dans votre vie, Se você quer evitar o adiamento da promessa de Deus na sua vida, n'acceptez pas la corruption passive. não aceite a corrupção passiva. Pour terminer, E para terminar, comment éviter le retardement de la promesse de Dieu dans notre vie? como evitar o adiamento da promessa de Deus? na Genèse nossa vida? 20, le chapitre 20, le verset 2. Gênesis capítulo 20, versículo 2. Verset 21, chapitre 21 et le verset 23. Capítulo 21 e versículo Vous savez, 23. le même Abraham qui a demandé sa femme lorsqu'il était au monde de mentir, quelle était sa sœur. Você sabe, Abraão, o homem que falou para sua esposa mentir que era ela a sua irmã, Quelques années après, alguns anos após. maintenant celui qui dit, Agora, lorsqu'il va retrouver un autre roi, agora é ele que diz, quando ele encontra um outro rei, cette femme c'est ma sœur. ele diz, essa mulher é minha irmã. Abimelech va prendre de nouveau la femme d'Abraham. Abimeleque, ele pega de novo a esposa de Abraão. Je ne sais pas si Abraham il aimerait se libérer de sa femme. E eu não sei se Abraão não queria abandonar a sua esposa, Je ne sais pas, mais ficar livre da sua il y a esposa. quelque chose qui ne va pas. Mas alguma coisa. De não nouveau, está il bem. va dire non, elle n'est pas ma femme, mais c'est ma soeur. Outra vez ele vai dizer, não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Alors la femme avec 65 ans était vraiment belle. Então a mulher com 65 anos ela é Abimelech muito bonita. prend maintenant la femme d'Abraham Então de Abimeleque, nouveau comme sa femme. então Abimeleque pega a mulher de Abraão de novo. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Sabe o que aconteceu? Dieu a rendu toutes les femmes qui de la maison d'Abimelech, il a maudit la famille d'Abimelech avec l'austérité. Então Deus ele amaldiçoou a família de Abimeleque com esterilidade. Simplement à cause du mensonge d'Abraham. Simplesmente por causa da mentira de Abraão. Frères et sœurs, Irmãos e si irmãs, vous voulez éviter le retardement de la promesse de Dieu dans votre vie, se você quer evitar o adiantamento da promessa de Deus em sua vida, adiamento da promessa de Deus em sua vida, si vous voulez éviter le retardement de la promesse de Dieu dans votre vie, se você quer evitar o adiamento da promessa de Deus em sua vida, obéissez à Dieu totalement. obedeça a Deus totalmente. Deuxième, Segundo, ne va pas dévier du chemin du Seigneur, ne va pas au monde. não desvie do caminho do Senhor, não volta para o mundo. Amen. Amém? Ne quitte pas Jésus, ne quitte pas Jésus. Não deixe Jesus. Troisième, Terceiro, n'oubliez pas
la promesse de Dieu pour votre vie. Não se esqueça da promessa de Deus para a sua vida. Quatrième, Quarto, n'utilisez jamais des moyens injustes pour réussir. não utilize nunca meios injustos para conquistar. Cinquième, Quinto, ne soyez pas une source de malédiction pour les autres. não seja uma fonte de maldição para os outros. Sixième, Sexto, n'acceptez pas la corruption passive. não aceite a corrupção passiva. Septième, Sétimo, ne mentez pas. não minta. Ne soyez pas un menteur. Não seja um mentiroso. On va prier. Nós iremos orar. Ne soyez pas un menteur. Não seja um mentiroso, Mais soyez quelqu'un vrai. mas seja alguém verdadeiro. On va prier. Vamos orar. Le ministère de louange, O Ministério de Louvor, après ma prière, ils vont louer le Seigneur. após a minha oração, eles vão louvar ao Dieu Senhor. Tout-Puissant. Deus poderoso. Où se trouvent tes enfants cet après-midi? Onde se encontram filhos nessa tarde, Protégez cette parole dans leur cœur. proteja essa palavra nos seus corações. Protégez cette parole dans nos cœurs avec. Proteja essa palavra nos nossos Dans corações. le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Que la Jesus. grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Que Cristo. l'amour de Dieu, la communion et les consolations du Saint-Esprit puissent être avec vous tous. O amor de Deus e a consolação do Espírito Santo possa estar com todos. N'oubliez pas qu'à partir du 9 de juin, Não se esqueçam que a partir de 9 de junho, au nom de Jésus, em nome de Jesus, nous pourrons retourner avec nos cultes présentiels avec plusieurs personnes. nós poderemos voltar com o nosso culto presencial com várias pessoas. Amen. Amém? On va terminer cette réunion en chantant avec le ministère de louange encore une chanson. Nós vamos terminar essa reunião cantando com o Ministério de Louvor mais uma canção.